cultural veio ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba durante a 45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro para conversar com Braulio Bessa, o poeta mais lido do Brasil no século XXI. Com mais de 500 mil de livros vendidos, ele tem uma trajetória construída com os pés firmados no chão do sertão e o coração voltado para o mundo. Confira a entrevista. Primeiro, para fazer com que a poesia seja vista com os olhos que ela merece, assim, como uma arte popular, uma arte acessível, uma ferramenta de contação de histórias, para que a gente possa mostrar quem somos de verdade. Assim, eu acho que a poesia tem uma ferramenta muito forte para isso. Então, eu acho que a luta já começa por fazer com que o próprio movimento literário enxergue a poesia com a grandeza que ela possui. E quando traz para dentro da minha poesia, e aí eu estou falando das linguagens mais diversas que existem, eu estou falando do rap, eu estou falando da poesia livre, eu estou falando da poesia de cordel, mas no meu caso, a poesia popular do Nordeste, que é a poesia da feira, é a poesia do cantador de viola, que também vai para a feira, é a poesia do embolador, que faz lá de improviso, que vai para a feira, e o cordel, em sua essência, que também vai para a feira, é exposto nas feiras, nos cordéis. E tudo isso sempre aconteceu porque essa poesia não tinha espaço no mercado literário. Não tinha espaço nas livrarias, não tinha espaço nas editoras, não tinha espaço nos grandes eventos literários. Então, ver a literatura de cordel hoje ocupando esses espaços, para mim, assim, primeiro que é uma sensação de que está acontecendo justiça, sabe? Justiça com a poesia brasileira. A literatura de cordel é um patrimônio brasileiro, lindo, conta a história, ajuda a contar a história desse país, ajuda a contar a história do nosso povo, e é universal, que ninguém pense e reduza a literatura de cordel ao Nordeste, ou ao sertão, ou à poesia do caipira, do matuto, da roça. Não, é uma linguagem literária riquíssima, que pode se falar de tudo. E aí eu acho que a minha grande luta, assim, não como poeta, mas como ativista, foi a partir do momento que eu tive espaço para falar, primeiro na internet e depois na televisão, foi dizer que a literatura de cordel era universal, assim. E que bom que a gente está aqui hoje em Curitiba, assim, num teatro, e falando sobre poesia brasileira para as pessoas, mas uma poesia que pode tocar qualquer cidadão do mundo. É que eu não sou fruto da televisão, sabe? É importante dizer isso, porque as pessoas desse país me conheceram através da TV, através de vídeos na internet, essa coisa toda, assim. Mas é importante que eu diga que eu sou fruto, não de uma tela, mas eu sou fruto de uma sala de aula. Eu sou fruto do olhar do professor, eu sou fruto, e é bonito dizer isso, da fé do professor no aluno, mas também da fé do aluno no professor. Porque eu também tive que acreditar nessa força do professor. Então, eu encontro a poesia na sala de aula com 14 anos de idade. A poesia me salva, me transforma e planta em mim um sentimento muito, muito forte e que me movimenta até hoje, que é um sentimento de gratidão. E eu não sei por que eu tenho para mim que todo mundo que é grato tem uma necessidade de ser justo, porque a gratidão está diretamente associada à justiça. Gratidão, eu quero retribuir o que a poesia fez por mim, eu quero retribuir o que a escola fez por mim, o que meus professores fizeram por mim, e a forma que eu tenho para fazer isso é usar a minha poesia para fazer o bem. Então eu botei isso na cabeça desde menino, e acredite, eu saí da minha casa ontem, lá no Ceará, para vir para cá. Eu estou aqui conversando com você e daqui a pouco eu vou estar falando com as pessoas com esse mesmo sentimento. A poesia de Adélia é muito humana, sobretudo, assim, muito visceral, e ela tem e usa de um artifício que é muito bonito, assim, para a arte, né? Que é a possibilidade de você ser um observador da vida do outro. Assim, eu chamo de prestador de atenção. Eu digo, o poeta é um prestador de atenção da vida alheia. A gente tem a liberdade poética, isso é muito exercitado. Eu que sou do interior, de cidade pequena, e que todo mundo fofoca, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, dá conta da vida de todo mundo, isso é uma matéria-prima
é extraordinário para quem escreve, porque você está vendo as pessoas. Quem é de cidade pequena, primeiro que você esbarra na alma do outro. O povo, quando sai de casa, não deixa a alma guardada, como acontece nos grandes centros, né? Então, eu em cidade pequena, desde muito novinho, prestando muita atenção na vida das pessoas, eu pude sentir dores que não me pertenciam, sonhar sonhos que não eram meus, sabe? Aprender os rituais das pessoas, observando. E aí eu misturo isso com os meus próprios sentimentos e transformo isso em poesia, né? Eu acho que é um ato de desprendimento também e de você não ter a soberba como artista, como escritor, de achar que você é suficiente, que oxe, eu sei de tudo, eu já senti tudo. Aí a minha obra seria muito limitada se eu lhe escutar. Esse daqui a gente sair para tomar um café, a gente conversando em meia hora, de repente eu percebo algo de extraordinário em você. Porque nem todo mundo é poeta, mas todo mundo é poesia, né? Há poesia em todos nós. Então, trazer essa referência, essa ligação com a poesia de Adélia Prado, eu acho muito pertinente, porque eu acho que são poesias irmãs. A poesia do poeta do Nordeste tem muito dessa poesia dela, sabe? A poesia de observação do cotidiano, que se mistura com a sua vida e acaba virando uma obra de arte. Um poeta um paraibano chamado Pinto do Monteiro. Aí uma vez perguntaram para ele o que era o poeta. O que é um poeta? Aí ele disse que poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. E é uma filosofia muito interessante essa, né? De você enxergar a poesia, às vezes, em lugares improváveis e fazer com que essa poesia ocupe lugares que supostamente não a caberia. Então cabe muita coisa na palavra. Eu acho que a palavra é a ferramenta mais transformadora assim, da humanidade. Porque, repare, a gente fala muito de sentimentos, a gente traz o amor como ferramenta de revolução, a empatia, o olhar generoso ao outro, o abraço, o respeito, o acolhimento. Mas invariavelmente isso está sempre acompanhado de uma palavra. Está sempre acompanhado da comunicação, a possibilidade de se comunicar. E eu acho que a poesia tem muito isso, principalmente a poesia oral, a poesia dita, falada, gritada, cantada. Eu acho que ganha muita força. Assim, eu falo muito que eu escrevo bem. Eu escrevo bem, mas eu acho que melhor do que escrever, eu falo muito bem as coisas que eu escrevo. Eu acho que eu consigo traduzir o que já está ali traduzido, sabe, assim, de uma outra para uma outra linguagem que é universal, assim. Então, eu acho que a palavra ela é uma ferramenta de transformação muito grande. Eu fui transformado por ela e eu tenho muita convicção na possibilidade de passar de transformado a transformador, sabe? Eu acho que eu transformo vidas através da palavra, mas isso só é possível porque eu também fui transformado por ela. Eu tenho a certeza desse poder.